AM Certificando, como você está? Eu espero que você esteja bem. E seja muito bem-vindo à nossa conversa sobre clube de investimento em ações. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo se você gostar, se você se interessar. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Então, vem comigo. Um clube de investimento em ações nada mais é do que a comunhão de recursos de algumas pessoas. E essa quantidade de pessoas pode variar entre 3 até no máximo 50. E vale lembrar que nenhum dos participantes pode ser titular de mais de 40% das cotas desse fundo, ok? Então essa comunhão de recursos, ela pode ser dividida entre diversas pessoas. E essas pessoas, elas podem ser seus familiares, podem ser seus colegas de trabalho, podem ser seus amigos ou até mesmo desconhecidos, desde que esses tenham os mesmos objetivos que você. E esses participantes, eles devem se reunir periodicamente para conversar sobre as movimentações do mercado, sobre as melhores oportunidades ou até mesmo sobre quais são os objetivos para aquele clube em questão, ok? Então, depois que a gente entende um pouquinho sobre o que é um clube de investimento em ações, a gente pode entrar um pouquinho no quesito sobre a sua constituição e seu funcionamento, ok? Então, quando a gente fala um pouquinho sobre a constituição e o funcionamento de um clube de investimento em ações, vale lembrar um motivo pelo qual os clubes foram criados. E os motivos dessa criação foram para introduzir o pequeno investidor e também o investidor iniciante ao mercado acionário. Era um meio de você conseguir fazer com que esses investidores tivessem uma maior exposição à renda variável, mas com um risco minimizado, ok? Então, o funcionamento de um clube de investimento, ele precisa obedecer a determinadas regras. As regras da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, da B3, da nossa Bolsa de Valores, a Brasil Bolsa Balcão, e também a um estatuto social próprio, que equivale a mais ou menos uma escritura ou um regulamento do clube, perfeito? E esse regulamento, ele vai determinar os principais aspectos daquele clube em específico e também algumas possíveis alterações que poderão ser feitas dentro do clube com o passar do tempo. E vale lembrar que toda essa regulamentação, todo esse estatuto, ele é elaborado em uma Assembleia Geral onde todos os participantes estão presentes, ok? Então, já que a gente já viu que os clubes eles foram criados inicialmente com o intuito de trazer o pequeno investidor para o mercado acionário, é compreensível que a CVM tenha feito algumas flexibilizações para que os clubes se tornassem uma alternativa mais atraente para os investidores. Dentre essas flexibilizações, duas são muito importantes. A primeira delas foi a dispensa de registro na Comissão de Valores Mobiliários, se tornando, portanto, uma coisa opcional. O clube ele tem a autonomia de escolher se ele será registrado na CVM ou não. O segundo ponto muito importante é sobre o gestor daquele clube. Nesse caso, quando a gente fala de clube de investimento em ações, o gestor desse clube ele pode ser um participante do clube, desde que ele seja eleito dentro da Assembleia Geral e que sejam obedecidos algumas coisas que estejam previstas em lei. Porém, se for por opção do clube, esse gestor também pode ser um profissional da área de investimentos, um gestor que seja da administradora daquele clube, perfeito? E esse gestor, ele seguirá os mesmos passos de um gestor participante e ele terá que ser elegido dentro da Assembleia Geral. Além disso, ele precisa obedecer a alguns pré-requisitos. Principalmente, ele precisa ser previamente autorizado a realizar as funções de um administrador pela Comissão de Valores Mobiliários. Isso é muito importante, ok? Então, outra figura que também é muito importante, além do gestor, é a figura de um administrador. Os clubes, além de alguém que vai comprar as cotas, que irá no home broker, que fará as negociações,
ele precisa de uma instituição financeira que fará a administração fiduciária desse fundo. E quais instituições financeiras poderiam realizar essa função? São as sociedades corretoras e as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, além dos bancos de investimento ou dos bancos múltiplos que contenham dentro de si a carteira de investimentos. E o que essas instituições, que vão realizar a administração fiduciária irão ser responsáveis? Elas são responsáveis basicamente pelo conjunto de atividades e serviços que são relacionados diretamente ou indiretamente com o funcionamento desse clube e também com a sua manutenção. Perfeito? E depois que a gente entende um pouquinho o papel do gestor e da administradora, a gente passa um pouquinho para focar na distribuição desse clube de investimentos. O clube de investimento em ações, ele é distribuído sobre o regime de cotas, ou seja, cada investidor desse clube, ele é considerado um cotista. Essas cotas, elas são consideradas valores mobiliários. E por isso elas estão sujeitas à regulamentação e à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Vale lembrar que o clube de investimento em ações ele é dispensado da obrigatoriedade de registro, mas ele será regulamentado e será fiscalizado pela CVM. Perfeito? Então, como eu disse agora, o investidor de um clube de investimento em ações ele é considerado um cotista. E por ele ser um cotista, e os clubes de investimento em ações serem classificados como forma de um condomínio aberto, se, por exemplo, o investidor, o cotista, quiser resgatar o seu dinheiro, ou seja, vender as suas cotas e resgatar o dinheiro correspondente ao valor dessa cota, ele está autorizado. Não existe algum bloqueio ou carência, exceto se estiver previsto no estatuto próprio do clube. Caso contrário, a venda é livre a qualquer momento. Perfeito? Então, quando o investidor ele aplica o seu dinheiro nesse clube de investimento em ações, ele se transforma em um cotista. E pelo fato desse clube de investimento ser em ações ou em renda variável, a obrigação desse clube é de ter dentro de sua carteira no mínimo 67% de seus ativos em renda variável, o que torna a valorização desses ativos proporcional à valorização da carteira. Não existe uma valorização garantida, já que, como o nome mesmo já diz, é um clube de investimento em ações, ou seja, é um clube de investimento em ativos de renda variável. E esses ativos podem ser ações, bônus de subscrições, debêntures conversíveis em ações de companhias abertas, recibos de subscrição, cotas de fundos de índices de ações negociadas em mercado organizado e também certificado de depósitos em ações, desde que sejam respeitadas as regras emitidas pela CVM e pelas administradoras de mercados organizados. Perfeito? Então, esse é todo o conteúdo que você precisa saber sobre um clube de investimento em ações. Novamente, eu te convido a se inscrever nesse canal e a deixar o seu like aqui nesse vídeo se você tenha gostado. Eu agradeço pelo seu tempo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouquinho sobre os clubes de investimento em ações. Foi um prazer estar aqui com vocês e até mais.